Inacreditável! A TV Globo, dentro do programa Jornal Nacional, acaba de dar um basta das mentiras de Lula e exaltar o governo do presidente Jair Bolsonaro. E o melhor, tudo isso ao vivo. Através da jornalista Renata Vasconcelos, com a ordem de William Bonner, foi provado ao povo brasileiro de que nós estamos vivenciando um verdadeiro desgoverno petista. Com essa atitude, a TV Globo acaba de declarar que está unida ao povo brasileiro, unida para destruir este desgoverno. E a tal reportagem da TV Globo é esta, comparando os dados da gestão do governo Bolsonaro em relação às empresas estatais, demonstrando lucros recordes, enquanto os desgovernos do PT do passado, em especial este de Lula, está conseguindo registrar rombo, prejuízo recorde. Gente, a diferença é inacreditável. Bom, eu não preciso dizer muita coisa. Com vocês, Renata Vasconcelos. Se você precisa aumentar sua renda mensal, preste muita atenção. Eu vou te apresentar uma oportunidade de trabalho que 99% das pessoas nem imaginam que existe. Você pode chegar a faturar até 400 por dia. Não estou falando em dinheiro fácil, até porque quem gosta disso é esquerdista que odeia trabalhar, foge de uma carteira de trabalho. Eu tô falando de algo real, 100% honesto, mas que depende totalmente da sua dedicação, beleza? Você vai descobrir como fazer com que a ferramenta de inteligência artificial mais poderosa que existe trabalhe para você de graça, gerando ótimos ganhos e de forma quase automática. E agora você deve estar se perguntando: ô Felipe, mas como eu sei que isso funciona? Funciona porque este é um passo a passo único e exclusivo que eu mesmo desenvolvi. Então não perca tempo e clique agora no link que se encontra logo aqui embaixo na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado e comece a mudar a sua realidade financeira a partir de agora. Atenção, como é um método único e exclusivo que eu mesmo desenvolvi, então vou disponibilizar apenas 100 vagas para que eu mesmo possa dar toda a atenção que vocês merecem. Por isso, não perca tempo, as vagas são extremamente limitadas, somente para os 100 primeiros que se inscreverem. Não perca tempo, clique agora no link que se encontra aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário que está aqui fixado. Te vejo lá! As empresas estatais brasileiras devem fechar 2023 com um rombo de quase 6 bilhões de reais. Pela primeira vez em 8 anos, o Tesouro Nacional pode ter que cobrir esse déficit. As estatais federais tiveram superávites nos últimos 5 anos. A única exceção foi em 2020, quando, por causa da pandemia da Covid, fecharam com déficit de 600 milhões de reais. Em 2021, as estatais registraram um resultado positivo de 3 bilhões de reais. No ano passado também, quase 5 bilhões de reais. De acordo com números do Banco Central, de 2012 a 2017, elas fecharam no vermelho. Nos anos seguintes, o superávit foi garantido com aportes do governo. Segundo o Tesouro Nacional, em 2018, a gestão do então presidente Michel Temer injetou 5 bilhões de reais no caixa das estatais. E no governo Jair Bolsonaro, foram 10 bilhões de reais. Hoje, a meta de resultado das estatais federais é de que as despesas ultrapassem as receitas em 3 bilhões de reais. Mas a equipe econômica já trabalha com uma projeção de um déficit ainda maior, de quase 6 bilhões de reais. Se acontecer, terá que ser compensada pelo Tesouro Nacional. E entre as estatais que poderão ter um resultado negativo pior que o previsto inicialmente estão a Dataprev, com previsão de rombo de 200 milhões de reais, a INB, Indústrias Nucleares do Brasil, 300 milhões de reais. A Engeprom, de projetos navais, com mais de 3 bilhões de reais. E os Correios, com previsão de rombo de 600 milhões de reais. Desde 2017, o governo detalhava em relatórios trimestrais os gastos e as receitas das estatais. Mas o governo Lula deixou de fazer esse detalhamento. A economista Vilma Pinto, da Instituição Fiscal Independente do Senado, diz que o orçamento das estatais é muito engessado, principalmente com as despesas com servidores. Ela afirma que com o novo governo houve uma mudança nos gastos dessas empresas. A gente está trabalhando agora também com uma mudança do ponto de vista de investimentos, então está se planejando uma retomada de investimentos e isso, de certa forma, pode afetar no curto prazo
prazo, a questão do equilíbrio, né, de curto prazo dessas empresas e, ao mesmo tempo, possibilitar retornos mais adiante e, eventualmente, um reequilíbrio dessas contas. O rombo da Eletronuclear até julho estava em 709 milhões de reais. E a previsão é fechar o ano com déficit de mais de 2 bilhões de reais. Tem um impacto, sim, nesse resultado, mas não é a única estatal com déficit. Então, a gente tem aí outras estatais, como os Correios, por exemplo, o Serpro, que também contribuem para esse resultado. E a soma dessas estatais é que a gente chega nesse montante de 5,6 bilhões de reais de déficit. Mas a preocupação dos economistas é outra. É com o desempenho das estatais, a qualidade dos serviços prestados para a população. Quando a estatal faz uma boa alocação de recursos e ela eventualmente produz um déficit, dos males o menor. Eu acho que tem uma questão que é o retorno para a sociedade que essas estatais estão entregando, né? Estão gerando. E no Brasil, a grande maioria das estatais, infelizmente, tem um gasto pouco eficiente. E esse é o problema. A gente está canalizando recursos para empresas estatais que não usam muito bem o recurso público, aí o retorno lá na ponta para o cidadão, né, para a sociedade, acaba sendo menor do que deveria. Não, a gente não tá vendo nenhuma miragem, não. A TV Globo finalmente, através de William Bonner e Renata Vasconcelos, tiveram a coragem de mostrar a verdade ao povo brasileiro. Só isso. O que eles não fizeram, basicamente, os últimos 4 anos, eles resolveram fazer agora. Meus amigos e minhas amigas, a grande pergunta que fica é a seguinte: será que as verbas de publicidade do governo do PT deu uma diminuída nos últimos meses, nos últimos dias? Tá estranho. E olha, eu vou falar pra vocês que reportagem maravilhosa, que claro está causando um verdadeiro desespero dentro da cúpula petista, que eu aposto que devem estar sem entender absolutamente nada, até porque há poucas semanas atrás o próprio governo do PT pagou pra TV Globo uma propaganda de valor recorde até então inusitada na grade da programação da TV. No caso, uma propaganda que teve apenas 2 minutos de duração no valor de quase 4 milhões de reais para comemorar o aniversário da Petrobras. Agora você começa a entender quais são os reais motivos que estão levando as empresas públicas a quebrarem, a registrarem rombo. Vocês entendem agora a enorme diferença entre um governo responsável, técnico, preocupado com o dinheiro do povo brasileiro, que conseguiu aumentar os investimentos, que conseguiu fazer com que o povo brasileiro finalmente tivesse orgulho das empresas públicas, né? Entre um governo que agora só chega para destruir. E sabe o que é mais impressionante? Toda essa capacidade de destruição do PT em pouco mais de 11 meses. Nós não completamos nenhum ano ainda de desgoverno. Imagina só o que nos espera. E olha, eu não duvido muito da TV Globo daqui pra frente começar a fazer reportagens extremamente reveladoras como essas. Inclusive, uma outra coisa que eu não posso deixar de comentar aqui é que na mesma redação deste Jornal Nacional, que foi palco desta maravilhosa reportagem, jornalistas comemoraram a eleição de Lula. Aí eu fico imaginando, caramba, velho. Imagina só a cara dessa turma que não sabe aonde se enfiar, que tava lá comemorando, Lula pra lá e pra cá, ele venceu, fora Bolsonaro, Bolso e tal, tendo que dirigir, escrever, publicar uma reportagem como essa, mostrando nitidamente a diferença de um governo que eles fizeram de tudo para ajudar a derrubar com um governo que eles ajudaram a eleger. Pois é, pessoal, a diferença entre Bolsonaro e Lula está mais do que marcada. A verdade ao povo brasileiro devidamente contada. O fim do desgoverno petista está cada vez mais próximo. Pessoal, depois dessa eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade. E tchau, tchau.